A paz do Senhor para você, telespectador, telespectadora da Rede Brasil de Comunicação. Estamos no estúdio da Rede Brasil para levar até você mais uma reflexão da Palavra de Deus. Espero que neste momento você esteja ao alcance da sua Bíblia para ler conosco a Santa Palavra de Deus, que está escrita na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 10 e o versículo 17. Leamos a palavra do Senhor. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Lemos o texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10 e o versículo 17, e discorreremos sobre o seguinte tema: pela fé se conhece Jesus. A origem da fé. Talvez você se pergunte, a fé surgiu onde? Qual a origem da fé? Na realidade, a fé tem origem no Criador, no Deus Todo-Poderoso, no Senhor que criou os céus, a terra e o mar e tudo quanto neles há. Ele é o autor da fé. A fé vem pelo ouvir, como disse o texto que lemos. O texto que lemos diz que a fé vem pelo ouvir, mas ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Se você quer ter fé, você quer que Deus opere em sua vida pela fé que você adquirirá, só tem uma fonte pela qual você pode adquirir a fé que pela qual o Senhor te faz compreender as coisas que Ele tem para nós, guardadas com Ele em sua glória. É pela fé, mas a fé você só adquire, nós só adquirimos ouvindo a palavra de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Até mesmo você que já creu em Jesus, que já serve a Jesus no Evangelho, você deve crer que Jesus pode dar fé para que você possa pedir-lhe e receber dele o que pedi-lo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o texto é muito claro, muito evidente. Você precisa ouvir a palavra de Deus para adquirir fé. Repetindo, mesmo você que serve ao Senhor Jesus, deve ouvir a palavra de Deus, deve ler a palavra de Deus. Quando lemos a palavra de Deus, Deus está falando conosco. Quando ouvimos, porque pode ser que você, que a esta hora está assistindo à Rede Brasil de Comunicação, não saiba ler. Quem sabe você não sabe ler, mas você, ao ouvir a palavra de Deus, ela tem poder para lhe conceder a oportunidade de você obter fé, a fé, porque é pela palavra de Deus que se adquire fé.
Você pode estar dizendo, mas por que tanta repetição de fé, da palavra fé? É porque você deve compreender que só ouvindo a Bíblia Sagrada, lendo a Bíblia Sagrada, é que você vai conhecer a respeito do Criador, a respeito de Jesus e da obra que Jesus veio fazer aqui na terra. O pecador, o pecador só poderá ser salvo pela graça. O que é graça? Graça pode ser traduzido por misericórdia, por benevolência. Benevolência quer dizer boa vontade. Então, o pecador só poderá ser salvo pela graça e mediante a fé. Deus é benevolente. Ele tem a boa vontade de que você compreenda a sua palavra e possa ser salvo. Salva. Então, o pecador só pode ser salvo pela graça. O pecador não adquire a fé por si só. Por mais que você quiser adquirir fé, por si só não a adquirirá. É somente pela palavra de Deus. A palavra de Deus vai gerar em você fé. Por quê? Porque você passa a conhecer os milagres e as maravilhas que Jesus fez. Você passa a conhecer com a leitura da Bíblia, ouvindo a Bíblia através da pregação, as maravilhas operadas desde antigamente. E assim, como aqueles dos quais a palavra de Deus fala, adquiriram fé no Senhor Todo-Poderoso, aí você também tomará os exemplos deles e adquirirá fé. Fé para ser salvo, para ser salva, fé para ser curado, para ser curada, fé para que tenha resoluções de problemas. É o Senhor, o autor da fé, que pela sua palavra vai gerar fé em você, mas você tem que ouvir, porque ouvindo a palavra você crerá no que o Senhor diz por ela. Então, o pecador só poderá ser salvo pela graça mediante a fé. Mas o que é fé mesmo? Crença, convicção. Se você diz, eu creio em Deus, você deve ter a convicção da existência de Deus, e você deve ter a convicção que Ele irá operar na sua vida, seja para a sua salvação, seja para a sua cura, seja para resoluções de problemas, seja para o que você tem necessidade. Ele é o Senhor que supre as necessidades, mas é preciso ter fé. E fé, mais uma vez, repetindo, é crença, é convicção. Bendito seja o nome do Senhor. E o pecador não tem fé por si só. Fé é um dom, um dom. Fé é um dom. E o que é um dom? Um dom é a capacidade e habilidade para crer em Deus. Então, a fé é um dom de Deus. Um dom de Deus. Você adquirirá ouvindo a palavra
lendo a palavra, o dom de Deus, que é justamente a capacidade, a habilidade de crer. Você, sem ler a palavra, sem ouvir a palavra, não poderá ter fé. É por demais importante a palavra do Senhor para a sua vida. Vejamos o que Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 2, e o versículo 8, para que você possa conferir o que lhe foi dito nesta reflexão bíblica até agora. Diz o texto sagrado: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Conferiu o que diz a gloriosa palavra de Deus? Na realidade, é pela graça que nós somos salvos. Mas quem é a graça? A graça é Jesus. Jesus é a graça. Então é por Jesus que somos salvos, mas por meio da fé. E só temos fé, mais uma vez repetindo, se ouvirmos a palavra de Deus, se lermos a palavra de Deus, aí nós vamos ter fé para começar a praticarmos conforme a palavra nos ensina. A fé não tem origem nas obras. É interessante sabermos disto, que a fé não tem origem nas obras. Quando nós falamos em obras, o que é que vem à nossa mente? Vem à nossa mente as boas ações humanas, da esmola, cuidar daquele que está necessitado, visitar os enfermos. Se diz ou dizem que isto são boas ações, como de fato são, mas a fé não tem origem nestas boas ações. A fé tem origem em Deus, que nos concede pela leitura, por ouvir a gloriosa palavra do Senhor. Então, Paulo, ainda na carta aos Efésios, no capítulo 2 e o versículo 9, diz que a fé não vem das obras. Não vem das obras a fé. A fé, na realidade, não tem origem nas boas ações humanas. Se a fé tivesse origem nas obras, causaria ostentação àquele que a adquirisse. Àquele ou àquela que a adquirisse. Ostentação quer dizer exibição, vaidade, orgulho. Alguém poderia dizer: eu tenho fé, me orgulho disto, porque esta fé que eu tenho hoje, que é uma fé tão maravilhosa, que é capaz que através dela aconteçam milagres e maravilhas e curas, eu tenho orgulho porque foi as minhas obras que me concederam esta fé. Se alguém dissesse assim, estaria redondamente enganado e enganada. A fé vem pela palavra de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Por que você precisa ouvir a palavra de Deus? Para você adquirir fé, quer dizer, para que você creia, é a mesma coisa, para que você creia no que ela diz. Você crê que Jesus veio à terra e nasceu de uma virgem e
viveu aqui na terra como um homem simples, homem trabalhador, como um carpinteiro para ganhar a vida? Você crê que Jesus cresceu e no seu ministério ele assumiu com 30 anos, operou milagres e maravilhas, fez olhos de cegos se abrirem, mudos falarem? Você crê que Jesus libertou paralíticos da prisão da paralisia? Você crê que Jesus ressuscitou mortos? É claro, ressuscitar só pode ser mortos, não é verdade? Olha, você crê que Jesus ressuscitou Lázaro? Crê nisto? Você crê que Jesus continua operando curas, milagres e maravilhas? Se você ainda não crê, é porque você ainda não leu a santa e gloriosa Palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia Sagrada. Por que você precisa ler a Bíblia Sagrada? Porque ela é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus gera fé. Até nos mais incrédulos, até nos ateus, ela gera fé. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Leiamos então a palavra do Senhor, que diz: não, a fé não vem das obras, para que ninguém se glorie. A fé não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:9. Quem deseja a salvação não conseguirá obtê-la sem agradar a Deus. Evidentemente que agora você pode ter dito, mas mudou então a mensagem, agora vai falar de salvação? E não era de fé que nós estamos ouvindo? Evidentemente que quando falamos de salvação, também estamos falando de fé. O texto anterior que nós lemos fala que somos salvos pela graça, mediante a fé. É o que diz Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, quer dizer, mediante a fé. E mais uma vez, repetindo, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é capacidade de Deus, é habilidade que Deus dá àquele que ouve a sua palavra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, quem deseja a salvação, é preciso adquirir fé para que obtenha a salvação. Ninguém conseguirá obter fé sem agradar a Deus. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, o versículo 6, está escrito: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pense neste texto sagrado. Este texto aguça a fé de quem já adquiriu em Cristo Jesus pela sua palavra. E também pode gerar em você
que ainda não creu em Jesus, a fé é necessária para que você adquira a salvação. Salvação de quê? Da pena que será aplicada por Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, pela desobediência dos homens. Você não tem necessidade de continuar desobedecendo, se você ainda não obedece. Você não tem necessidade de continuar desobedecendo ao Senhor Criador. É só você ouvir a palavra, ler a palavra, e você vai adquirir a salvação por Jesus Cristo, que é a graça divina, o favor imerecido. Ele lhe concederá a salvação. Glórias a Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém pode agradar a Deus sem fé. Sem fé, jamais você agradará ao Todo-Poderoso, ao Criador, ao Senhor de toda a terra. Isto é o que diz a sua santa palavra. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, é claro que se você busca ler a palavra, você busca ouvir a palavra, há um desejo no seu coração de se aproximar de Deus. Você ouve falar de Jesus, você lê sobre Jesus e você sente o desejo de se aproximar de Jesus, se aproximar de Deus. Mas aquele que deseja se aproximar de Deus tem que agradá-lo. E nada mais agradaria a Deus do que você se arrepender, se ainda não fez, dos seus pecados e crer em Jesus e se comprometer com Ele para permanecer fiel a Ele até o fim de sua vida, ou até o arrebatamento da igreja. Então, esse texto é maravilhoso. É preciso crer que Deus existe. Mas como é que você vai crer que Deus existe sem fé? Jamais poderia crer. Alguém poderia crer em Deus sem ter lido a sua palavra, sem ter ouvido a sua palavra, porque é pela fé que se crê que Ele existe. E não só que Ele existe, esse texto ainda diz que Ele é galardoador dos que o buscam. E aqueles que se entregam para Jesus, após ter adquirido fé, quer dizer, ter crido em Jesus, ter compreendido a sua palavra, começam a buscar em oração a Deus, buscar por meio de Jesus Cristo, e aí buscando por meio de Jesus Cristo, e continuando assim, até a sua partida desta terra, não terá medo de partir desta terra, porque será recebedor, recebedora da vida eterna e dos galardões que estão preparados lá na glória do Senhor, para ele ou ela que assim fizer. Então, conforme o texto, é impossível agradar a Deus sem fé. É preciso que quem deseja se aproximar de Deus
creia que ele existe. É necessário isto. É necessário que quem deseja se aproximar do Senhor creia que ele lhe concederá galardão. O que é galardão? Falamos tanto de galardão, mas faltou explicar. Galardão é prêmio, galardão é glória, galardão é homenagem. Já pensou você chegar diante de Deus e ser recepcionado por Jesus, pelos anjos? Que maravilha será! Então entregue a sua vida para Jesus se você ainda não entregou. E se você já entregou, permaneça fiel. Chegamos ao término de mais um programa Reflexão Bíblica. Agora nós vamos orar por você, você que se decidiu para Jesus e você que se encontra enfermo e enferma. Creia que o Senhor operará grandemente em sua vida. Antes de orarmos, queremos convidar você para comparecer a um dos templos da Assembleia de Deus em Pernambuco. Igreja presidida pelo pastor Ailton José Alves. Você será bem recebido, bem recebida, porque haverá servos e servas do Senhor treinados para recebê-los nestes templos. Então, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, eterno Pai, Tu és o Senhor maravilhoso. Acreditamos que falaste para aqueles que ainda não Te conheciam e falaste para aqueles que já Te conhecem, Senhor. E Te rogamos as bênçãos de salvação para aqueles que ainda não se decidiram, mas vão se decidir muito em breve. E saúde para os Teus servos e servas e para os amigos que estão enfermos. Tu és o Senhor, que tudo pode, e nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.